Na sequência, nós convidamos o senhor Leonardo Pereira, da Academia Selfit, empreendedor pernambucano, é formado em Economia e Comunicação, mestrado em Engenharia de Produção. Antes de fundar a rede de academias Selfit Holding S.A., acumulou experiências como executivo em empresas de grande porte em 2012. Cofundou a Selfit, com a sua primeira unidade em Salvador em 2015. Sua escalada em progressão geométrica, hoje com mais de 100 unidades pelo Brasil, dentre operacionais e pré-operacionais, a Selfit opera como a segunda maior do segmento no país em número de clientes. Portanto, aí com a palavra, Leonardo Pereira. Boa tarde a todos, gente. Obrigado pelo prazer pelo estar aqui com vocês. Obrigado ao Maurício, parabéns pela iniciativa, sucesso ao fórum. É um prazer estar aqui com vocês. Desculpa pelo problema aqui no áudio. Vamos lá. Quando a gente fala um pouquinho sobre perspectivas econômicas, uma das questões que vem norteando as nossas ações pela ótica do planejamento é, sobretudo, observar o que tem sido feito, o que vem acontecendo, lá fora, né? Olhando para o prognóstico e, sobretudo, em países que já passaram pelo pico da pandemia, ainda que existam, como muito bem explicado anteriormente pelo Walter, a possibilidade de eventuais novas ondas em proporção menores, existe uma nova agenda, né? Quando a gente cita, por exemplo, situações que envolvem redes na China, Singapura, Hong Kong, o que é que se percebe? É que os protocolos que foram muito bem elaborados e implementados, principalmente durante o processo de enfrentamento da crise, hoje eles foram reduzidos em função do seu grau de severidade, né? Existe uma escala de redução e essas escalas hoje elas atingiram níveis muito baixos comparados com os períodos anteriores. Isso exposto em redes como, por exemplo, na China, uma rede que possui uma certa quantidade relevante de unidades na cidade de Shenzhen, a aferição de temperatura como um protocolo relevante para o setor de academias de ginástica, ela já não é mais feita. O distanciamento entre os equipamentos já não é mais feito. A agenda em termos de um processo de expansão, ou seja, abertura de novas unidades, já começa a permear o board da companhia. Então, olhando um pouco para fora, se percebe uma nova perspectiva em função do que aconteceu recentemente, né? Isso exposto, eu queria compartilhar aqui com vocês qual é o nosso prognóstico Brasil. Tá? O que a gente tem percebido? Obviamente que existe uma certa discussão jurídica que isso polemiza um pouco a questão da hierarquia dos poderes, né? Quando a gente começa a se deparar com situações que envolvem cidades e estados ali discutindo em relação ao exercício da sua atividade, as regras específicas que envolvem a abertura do nosso setor. Isso tem trazido um certo descontentamento e uma certa insegurança pelo ordenamento jurídico. No entanto, já começam a surgir cidades num volume maior, pelo menos a título de previsão de abertura nos próximos meses, né? Junho, julho e algumas em julho. Junho, julho, perdão, e algumas em agosto. Compartilhando com vocês, eu tenho uma pesquisa que ela é muito voltada à perspectiva de comportamento do consumidor no Brasil. Tá? É uma pesquisa ampla, tá? Eu vou separar aqui apenas 3 slides para a gente falar rapidamente, dado que o meu tempo é curto. E essa pesquisa, eu acho que ela só para falar um pouco dela, são 2 pesquisas. A primeira delas foi realizada em diversas amostras ao longo do tempo, envolvendo praticamente 2 meses, tá, de coletas, e uma segunda pesquisa voltada a diversas categorias de varejo, dentre elas a prática da atividade física. Então, compartilhando aqui com vocês.
Vocês conseguem visualizar aí? Vamos lá. São 13 slides, tá? O primeiro deles fala um pouco sobre a apresentação, como eu falei, um pouco mais ampla, mas vamos nos ater a 13 slides especificamente, tá? O primeiro deles, ele tem a ver um pouco com a perspectiva que envolve a expectativa de finalização do isolamento social no Brasil, né? Vocês podem observar, quando a gente observa, por exemplo, depois de agosto, que é na oitava onda, uma pesquisa feita, concluída na última quinzena do mês anterior, 35% do público acredita que o isolamento social vai ficar para depois de agosto, tá? Você pode observar que no início a grande maioria acreditava que até o final de maio, tá, o isolamento social, perdão, acabaria, e isso tem se mostrado absolutamente diverso, né? E a expectativa é que, obviamente, por questões de decorrência de prazo, de tempo, a expectativa de finalização do isolamento social ele vem se estendendo, sobretudo pela expectativa do consumidor. Quando a gente analisa um outro dado, que é especificamente do nosso setor, uma pesquisa um pouco mais ampla, quais são as nossas expectativas em termos de retorno do isolamento? O que é que as pessoas têm buscado durante e depois? Tá? A grande razão pelo qual as pessoas buscam, de fato, a prática da atividade física é efetivamente cuidar da saúde. E pesquisas recentes mostram, por exemplo, que grande parte dos novos alunos chineses matriculados em academias de ginástica no Oriente, de forma geral, cerca de 40% são chineses que estão buscando praticar atividade física pela primeira vez, visando combater sedentarismo, obesidade e outras doenças afins. Então, esse é um número que parece ter alguma relação com o comportamento brasileiro a título de expectativa e que eu acho que vale a pena a gente observar, tá? Um dado que ele não é tão interessante e que era importante a gente explorar um pouco mais é a expectativa no que diz respeito à volta da prática da atividade física, tá? Por mais que existam protocolos e o trabalho que tem sido feito pela CAD é um trabalho, na minha opinião, com muita maestria, ele não só é um trabalho que envolve uma coletânea de melhores práticas em termos do combate à Covid-19 no mundo, em outros países, ele também é validado por diversas instituições dependentes, é um protocolo que, pela nossa avaliação, ele é inclusive mais rígido do que os protocolos em outros países, tá? Que foram aplicados. Na minha opinião, ele hoje é um protocolo que ele, inclusive, tem sido utilizado por outros setores de forma a multiplicar suas ações, de forma a utilizar um benchmark que é, de fato, o protocolo criado pela CALI. Mas, enfim, o que eu queria compartilhar com vocês aqui é, olhando um pouco a perspectiva do nosso setor, a gente tem uma leitura que a nossa retomada ela tende a ser bem lenta e gradual, tá? Então, apenas 8% das pessoas perguntadas, uma margem de erro aqui de 2,2%, elas estão hoje dispostas já a praticar atividade física nas academias de ginástica. 23% quando houver um decreto que elimine, ou melhor, que reduza, que flexibilize o isolamento social e permita a prática de atividade física em academias de ginástica. Quando os novos casos diminuírem, e aí depende mais do trabalho de visibilidade dado pela imprensa, obviamente, se de fato houver uma redução nas cidades. E esse número 8, 23 e 16, a gente chega aqui a um percentual médio na ordem de quase 50% do público das pessoas afirmando que estão dispostas a voltarem mediante abertura, mediante de finalização de decretos, sobretudo quando houver redução dos casos específicos em cada uma de suas cidades. Mas o restante, um número infinitamente maior, ou não maior, mas igualitário, eles afirmam o seguinte: 20% do público, quando tiver algum tratamento disponível, tá? Juntamente com mais 20,
ainda que haja vacina ou tratamento, as pessoas vão buscar evitar. E aí, leia-se as pessoas que são pessoas mais expostas ao risco, né? Pessoas com mais de 60 anos, portadoras de alguma comorbidade. O que eu quero dizer aqui, com isso, é que, de fato, a expectativa de retorno para o nosso setor, ela é uma expectativa um pouco mais lenta, mais gradual, que depende, sobretudo, de políticas e de protocolos de segurança, que demonstrem que, de fato, a nossa atividade ela é segura, tá? Pela perspectiva, sobretudo, quando comparada a outras atividades, mas o que o nosso setor pretende, a título de perspectiva econômica, ter um ramp-up, um período de captura de novos alunos, comparado com o período pré-crise, pré-Covid-19, um pouco mais lento e absolutamente gradual. Tá? É isso, gente. Eu acho que é o tempo que eu tinha aqui, são os 10 minutos. Obrigado, está à sua disposição. Posso compartilhar também o material, caso vocês queiram utilizar ou tirar alguma dúvida. Mais uma vez, obrigado. Um prazer. Obrigado a Maurício. Obrigado e parabéns pelo fórum, pela realização do evento. Nós que agradecemos aí a sua exposição.